É o Galo invicto após o retorno do futebol. Edu Panzi, vitória do Galo, Edu. Gigantesca no mata-mata, você começa a decisão fora de casa e traz 3 pontos para Belo Horizonte, faz 1-0 num jogo amarrado, duríssimo. Nunca é fácil jogar contra o Red Bull Bragantino em Bragança e não foi fácil, e o Atlético conseguiu arrancar uma grande vitória. Aliás, mais uma grande vitória de um Galo que virou um visitante indigesto, do nada, né? Depois de 2 temporadas em que o Atlético praticamente não ganhava de ninguém fora de Belo Horizonte, de 15 jogos pra cá, começou a vencer jogos. Aliás, são 8 vitórias nos últimos 15 jogos como visitante. A maioria delas, se a gente trouxer um recorte para os últimos 10 jogos, são 6 vitórias e 4 como visitante. Nos últimos 10 jogos, o Galo do Barba tem 70% de aproveitamento. Nos últimos 15 jogos, 64,5% de aproveitamento. Queiram ou não, o Atlético do Barba vai se acertando. Um time que nos últimos 10 jogos, Cirilo, não sofreu gols em 6. É uma defesa que está cada vez mais consistente. Eu repito, você monta bons sistemas defensivos com jogadores medianos. Tem muito trabalho do treinador neste Atlético antes da Copa em alguns jogos, mas principalmente depois da Copa do Mundo. Justamente quando ele teve um período de treinamento. O Barba vai acertando a defesa do Atlético, algo que Sampaoli não conseguiu, Cuca não conseguiu, com os mesmos jogadores praticamente. E isso em Copa faz toda a diferença e fez a diferença em Bragança Paulista, com menos erros individuais, diferente do que aconteceu lá no final de semana em Belém. O Atlético conseguiu se defender bem, o Everson teve noite de Everson e do meio para frente o banco de reservas, com o Igor Gomes num belo lançamento. O Coelho errou o domínio, mas aí o Cleiton fez uma boa rosqueira e errou ainda mais, dando de presente ao Coelho um 1-0. O gol que deu uma grande vitória ao Atlético, que traz uma enorme vantagem para decidir a vaga na Sul-Americana na Arena MRV. Vitória e vantagem espetacular para o segundo jogo, ô Cirilo. Sobretudo com uma boa partida, mais uma boa partida segura jogando fora de casa. Um time ligado, um time concentrado, um time no final do jogo brigando para segurar o resultado, como há muito não via. O Atlético daqueles finais faceiro, mole, deixando ser envolvido pelo adversário, a gente não tá vendo mais. E isso, como o próprio Panzi trouxe, é trabalho do Barba. O Coelho jogando muito bem, sendo decisivo, fazendo gol. O Atlético mais uma vez criando boas oportunidades. Hoje o gol saiu e se segurou muito bem lá atrás para segurar a vantagem. E essa vitória espetacular. Eu queria chamar a atenção aqui neste comentário inicial, Cirilo, para a atuação do Igor Gomes, que mais uma vez entrou muito bem no jogo. Nós que aqui sempre, ou na maioria das vezes, o criticamos, que faltava sangue, que faltava isso, que entrava sem vontade. Mais uma vez ele entrou e foi participante ativo desta vitória, com um ótimo lançamento, deixando o Coelho na cara do gol e com boa participação. Mérito também do Barba, que não desistiu desse atleta, que trouxe ele para dentro do contexto, e o Igor Gomes nessa nova fase está aproveitando muito bem essa nova oportunidade que o futebol te dá. E é engraçado porque no final do ano acaba o contrato dele e ele ressurge neste Atlético sendo decisivo num jogo importante contra o Palmeiras no Allianz, e agora novamente com uma bola espetacular no lançamento e golaço do Coelho, que leva essa vantagem maravilhosa para o jogo da volta aqui na Arena MRV. Cirilo, um ótimo jogo do Atlético, ótima vantagem para quarta-feira, Cirilo. Edu Panzi, quem foi o melhor em campo, Edu? Cirilo, não foi um jogo de grandes atuações, né? Mas nada como um jogo após o outro. Se no final de semana ele foi vilão, hoje ele voltou a ser Everson. Pra mim, o goleiro do Galo melhor em campo. Grandes defesas, é impressionante. O que comprova que no fim de semana foi a exceção e confirma a regra, né? Everson, voto do Edu, seu voto Marques. Eu gosto de dar moral pra quem ressurge, sabe, ô Cirilo? Vão achar estranho meu voto, mas eu vou votar no Igor Gomes hoje.
Igor, voto do Marques, voto importante. Belo passe do Igor Gomes, que acabou gerando, né? O domínio do Coelho, o domínio não foi bom. O Cleiton falhou, e aí o Coelho, atento, fez o gol da vitória do Galo. Cláudio Rezende, seu voto. O Igor Gomes foi decisivo, né? No passe. Gostei também do Juan no jogo de hoje, mas o meu voto é no Everson. Everson, voto do Cláudio. Alô, Paulo Azeredo. Achei que voltou a jogar bem hoje também esse outro jogador, tá? Maicon foi importante também no meu campo, o voto vai pro Maicon. Maicon, voto do Azeredo, seu voto, Pedro Abílio. Igor Gomes, pra empatar a bagaça. Aí eu vou desempatar então, vou votar no Everson. Resposta importante depois do jogo passado, pra confirmar que de fato o homem é bom mesmo e decide pro lado do Atlético. É goleiro que decide jogo, é impressionante. Eu queria destacar 2 jogadores que pra mim jogaram muito bem o jogo inteiro. O goleiro Everson e o Maicon, senhor das ações ali no sistema defensivo do Galo. Mas quem mudou o jogo pra mim foi o Igor Gomes. Então o tapa do Igor Gomes faz jus ao meu voto de melhor em campo, camisa 17, o Kaká, o novo Kaká Igor Gomes. Você vai acabar fazendo a turma renovar. Ô, Gabi, o seu voto. Ô, Gilberto, eu gostei muito da partida também do Maicon, mas do Bernard, que mais uma vez foi muito bem, mas o Everson salvou o Atlético ali em pelo menos umas 3 oportunidades. Um voto pro Everson, um pro Igor Gomes. Você, Madeirinha. Tressold. É meu voto também. Tressold. Juan Tressold. Pra mim, jogou demais. Gostei do Maicon. O Iguinho tem razão. O Everson foi salvador. Marcou ele o Vitor Hugo, né? Depois que o Lianco saiu. Perdão, desculpa, Iguinho. O Vitor Hugo salvou naquela casquinhada que ele deu de coxa. Defensivamente, o Nathanael jogou muito bem. Foi. Mas pecou, né? Na hora de apoiar. Então, meu voto também pro Juan Tressold, eleito o craque APVS nessa importante, gigante vitória do Atlético fora de casa, jogando contra um adversário que, inclusive, está melhor do que o Galo na classificação do Campeonato Brasileiro. É claro que a diferença é muito pequena, mas o Galo é mais time e o Galo provou isso em campo hoje. O grande resultado conquistado pelo Atlético hoje, 1-0, gol do Tomás Coelho. Teve mérito no gol o time do Atlético, o tapa do Igor Gomes. Isso é tapa de quem quer renovar, hein? Viu Vargas fazer isso, viu Vargas fazer um tanto de gol também em 2023, salvando o Atlético. E o Igor Gomes fez o que tem que fazer enquanto estiver aqui até o final do contrato. Tem que jogar tudo que pode e mesmo que não fique, e eu acho que deve ser esse o caminho, vai sair aqui como um grande profissional que honrou a camisa do Atlético e sempre que foi exigido, sempre que foi a campo, jogou da melhor maneira possível. E hoje deu uma assistência impecável, primorosa, um tapa por cima, consciente, olhando, vendo a ultrapassagem do Coelho na hora certa, para contar também com a falha do Cleiton. Mas isso é do futebol, isso faz parte, isso acontece. O goleirão falhou, o Coelho estava lá, estava na bola, aproveitou e marcou o gol. O Galo ainda teve outras chances no primeiro tempo, especialmente, em que o jogo foi muito franco, muito aberto, com chances para os dois lados, com o Cleiton fazendo grandes defesas, com o Everson fazendo grandes defesas. O Atlético hoje fez diferente. Embora já no segundo tempo, especialmente, né, já na reta final, ali depois de estar vencendo o jogo, o Atlético tenha se fechado um pouco mais, natural, e é isso. Tem que valorizar o resultado, mas o Atlético foi com uma proposta um pouco diferente. O Galo igualou na posse de bola, em alguns momentos na primeira etapa, teve até mais posse. Colocou a bola no chão e resolveu trabalhar, propondo o jogo na casa do adversário. E muitas vezes perdia essa bola, não conseguia fazer o pé de pressiona rápido ali, dava espaço no contragolpe e correu muitos riscos. Então o Atlético jogando fora de casa, conquistando um grande resultado e jogando um pouquinho diferente em alguns momentos, propondo mais o jogo, tendo controle da posse, envolvendo o adversário, criando grandes chances, finalizando várias vezes. Foram 10 finalizações do Atlético, 10 finalizações. O time do Red Bull criou mais, natural, 21 vezes, mas chutou muito para fora da área. O Everson agora no final fez suas defesas, mas o Atlético conseguiu jogar com um pouquinho mais de liberdade, um pouco mais de confiança, entendendo, e é verdade que tem jogadores melhores, tem um time melhor do que o Red Bull, jogadores capazes de fazer o que fizeram hoje,
trazer um grande resultado, trazer uma grande vitória. Poderia até ter sido demais, hein? Claro que o Everson também salvou, mas o Atlético no primeiro tempo teve chances incríveis, escolhas erradas, inclusive do Coelho, do Renan Lodge, escolha errada do Bernardo. Então, em alguns momentos, isso tem atrapalhado demais o Galo. Mas temos que valorizar esse resultado. É Copa, vale um bom din-din, uma competição que o Atlético, sim, pode chegar mais à frente. Sim, que o Atlético pode voltar a disputar o título. E o Atlético, jogando fora de casa, conquista uma grande vitória. E fica tudo para a semana que vem, ainda está em aberto, 1-0 é pouco, mas o Galo não é possível, né? Tem que jogar tão bem em casa quanto joga fora de casa. E vamos ver o que acontece com o caso do Lianco. O Iguinho depois vai informar nos programas esportivos. O Lianco, só para lembrar, saiu sentindo um desconforto ainda no primeiro tempo. Entrou o VH zagueiro, até que segurou bem a onda. O Iguinho disse que o Juan Tressoldi foi eleito o melhor em campo porque marcou o adversário e marcou o Vitor Hugo zagueiro. Gente, o Vitor Hugo salvou o Atlético em pelo menos 2 lances. Eu até brinquei aqui, ó. Eu vou esperar para elogiar lá no final, porque eu acho que o Vitor Hugo entrou e ajudou bastante. Do jeito que tinha que ser, ir lá, vencer, trazer o resultado para casa, com certeza a arena vai estar cheia e jogar na nossa zona de conforto. Com 1-0 agora em casa, o Galo vai dar a bola pro Bragantino e vai falar, agora é contigo, irmão, vou ficar fechadinho, contra-ataque do jeito que a gente sabe que joga. Se o Galo perde o jogo hoje, ia trazer a gente, ia tirar totalmente nós da zona de conforto em casa, ia complicar bastante aqui a situação, tá? Então, a vitória, a análise em relação ao resultado, um resultado maravilhoso, tá, gente? Poderia até ser um pouco mais se o time caprichasse ali no finalzinho com os contra-ataques puxados ali, né, com KCR e companhia limitada. Ponto. Resultado maravilhoso, nada a reclamar e é Copa, Copa é isso aí. Ganhou, passou de fase, é o que interessa. Jogar bem e ficar pelo caminho não vale de nada, né? Ponto. Agora, vou para outra análise agora para o desempenho. Não gostei do desempenho do Galo. Pode me chamar de corneta, de o que vocês quiserem. Aqui é análise resultado e desempenho. O desempenho eu não gostei, achei um primeiro tempo que, vamos lá, em tese aqui rapidinho, primeiro tempo, o Galo defendeu muito bem, linhas justas, próximas, compactadas, o Galo defendendo ok, o Bragantino não conseguia chegar e tal. E por incrível que pareça, nos momentos que o Bragantino tinha mais oportunidade, levava mais perigo, era onde? Quando nós retomávamos a bola, ia atacar e perdia a bola no ataque, voltava, corria para trás, a defesa estava descompactada, a defesa estava desajustada. Quando o Galo tinha a posse, eram os momentos mais perigosos para nós mesmos, que nós não produzimos nada de ataque no primeiro tempo, não fizemos absolutamente nada com a bola. Eu nunca vi errar tanto passe. Tá, gente? O Galo errou passe assim de 2 metros, domínio, num tapete, sem chuva, sem placa de gramado saindo, não tem desculpa nenhuma. Tá, gente? Então assim, hoje o time se portou mais numa linha de 4 no primeiro tempo, principalmente, justamente porque nós mais defendemos do que atacamos. O Galo ataca com linha de 3, defende com linha de 4. O Lodge não passou do meio campo, vocês viram isso, o Lodge não passou do meio campo hoje. O Lodge diferente de ser aquele Lodge que é um ala pela esquerda. Enfim, um primeiro tempo que, por incrível que pareça, era mais preocupante quando nós tínhamos a bola do que o Bragantino. Porque o Bragantino com a bola, a gente defendia muito bem. Nós, com a bola, a gente atacava mal e dava contra-ataque, e é aí que o Bragantino chegava. No segundo tempo, até a parada técnica, e essa parada técnica salvou a gente, tá? Porque até a parada técnica do segundo tempo foi o pior momento do jogo do Galo. Pior momento nosso foi até a parada técnica do segundo tempo. O Bragantino cresceu no jogo, veio pra cima, criou oportunidade. Natanael e Coelho, uma tristeza na direita os dois. Natanael sendo driblado facilmente, o Coelho e tal, displicente, uma displicência danada. Enfim, mas aí vem a parada técnica, o Barba conserta, faz as alterações. O Igor Gomes acerta um passe pornográfico, desculpem a palavra, mas ele acerta um passe pornográfico. É aquela história, né? Jogador que cresce no final de contrato. Eu já tô calejado com isso, tá, Gero? Jogador que cresce em final de contrato. Vargas. Eu estou calejado. O Igor Gomes, ele pode fazer o que for até o final do contrato dele. É rua. Não tem que renovar com o Igor Gomes. Ele pode fazer gol, pode dar assistência. Eu não caio nesse papo mais. Mas enfim, nós achamos aquele gol ali, tá? A falha, o Rhapsody falou bem, foi uma falha do Cleiton, tá? O Coelho de futebol maravilhoso. Futebol é uma parada surreal. O Coelho, que pra mim foi um dos piores em campo, errou tudo que tentou, até defensivamente, faz o gol da vitória.
É isso aí. Com passe do Igor Gomes. No pior momento do Galo no jogo. 1-0 no placar. Termina 1-0. Tivemos chance de fazer 2. O Bragantino também teve chance de empatar. Mas é isso, tá, galera? É um time que é cirúrgico. É um time que tem 80 dias sem derrota. É um time que tem nos últimos 10 jogos mais de 70% de aproveitamento. É um time que nos últimos 5 fora ganhou 4. Mas é um time que, em momento algum, eu juro pra vocês, eu não consigo ficar 100% confortável. Eu não consigo ficar 100% confiança porque esse time não me passa confiança. Não me passa confiança.